coisa linda, né? Glória a Deus. É hinos que fala na alma, no espírito, mas é todo dia, 22 horas, o pastor Luiz Cláudio está aqui e com você de lá, né, do lado de lá, nós fazemos aquela noite feliz, né? Mas agora eu quero trazer uma palavra para o meu e para o seu coração, né? Nós vamos ler 3 textos, né? Vamos caminhar pela Bíblia hoje. Eu quero falar sobre 3 lugares que eu e você, que todo cristão não deve estar. Sim, irmãos, 3 lugares que o cristão não deve estar. E eu quero trazer essa palavra porque o Espírito de Deus está me incomodando para que eu ministre ela, né? Eu ia ministrar uma, depois eu disse, não, essa não, a outra também não, e Deus colocou no meu coração 3 lugares que eu e você não podemos permanecer. Se você quiser até anotar aí, anota aí, pega a caneta, porque vem coisa boa aqui, viu? Vamos falar sobre o primeiro lugar que eu e você não podemos estar. 2 Samuel capítulo 2, capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 2. É o primeiro lugar que o cristão não deve estar. Diz assim, olha, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real. Sim, irmãos, o primeiro lugar que eu e você não podemos estar, irmãos, é no terraço. Mas como assim, pastor Luiz Cláudio? Quem conhece a história de Davi, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, versículo 1 a seguir, nós vamos ver que Davi mandou seus soldados para a guerra, ficou em casa, e diz a Bíblia que certa hora do dia ele passeava pelo terraço da sua casa, e ali ele viu uma mulher se banhando, e ali começou a história trágica de Davi. Por isso, irmãos, é que eu vejo o primeiro lugar que eu e você não devemos estar é na varanda. Varanda do que, pastor Luiz Cláudio? Varanda da ociosidade. Aquele crente que não faz nada, sendo um preguiçoso, indolente, remisso. Ele é aquele que vive na varanda, queridos. A quem está na varanda, primeiro lugar, não lê Bíblia. Jesus fala sobre o fim e disse sobre ler a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 15, né? A Bíblia deve ser estudada na igreja. Colossenses capítulo 4, versículo 16. 1 Samuel capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Fala que a Bíblia deve ser estudada na igreja. Quem muitas das vezes se coloca na varanda da ociosidade, sim, ele não consegue ler a palavra de Deus. Segundo, ele não ora, queridos irmãos. Quem não lê a palavra de Deus, a Bíblia diz, está sempre e não está sempre em vigilância, dia e noite, para não pecar contra Deus. Por isso, irmão, quem lê a palavra de Deus, ele sempre está em vigilância, sempre está vigiando, sempre está orando, porque ele está lendo a palavra de Deus. A segunda coisa que eu e você devemos estar atento, porque a varanda da ociosidade, ela tira, irmão Salvador Elias, ela tira eu e você, nos tira, aleluia, da palavra de Deus. Quando eu e você ficamos na varanda da ociosidade, nós saímos da palavra de Deus. Segundo, não ora. Quem está na varanda não lê Bíblia. Quem está na varanda da ociosidade não ora. A oração deve ser ou deve fazer parte da nossa vida diária. Devemos termos intimidade com Deus. E essa intimidade, irmão Salvador, irmã Ana Cristina, é somente através da oração. Orando, Deus faz milagres acontecer. Mas quando eu e você estamos na varanda da ociosidade, o que acontece, pastor? Nós não lemos a palavra, nós não oramos, nós não cooperamos de maneira alguma, até porque existem pessoas, cristãos, crentes, vamos dizer assim, que estão batendo palma, dizendo graças a Deus não tem culto na igreja, graças a Deus aquele pastor perturbador não está me amolando, eu durmo cedo,
eu acordo tarde, ninguém me chama para tocar, para cantar, para ler um versículo bíblico. Irmão, sabe o que é esse tipo de crente? É o crente que fica na varanda, varanda da ociosidade, não ora, não lê Bíblia, não coopera. Sim, a Bíblia diz que Davi não cooperou com seus soldados na guerra e foi vencido pelo caminho, né, da desgraça, pelo caminho das dificuldades. A Bíblia diz que Sansão, ele perdeu as suas 4 coisas mais importantes. Sim, irmão, Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele perdeu 4 coisas importantes. Por quê, pastor? Porque ficou na varanda da ociosidade. Sim, Sansão perdeu a sua moralidade, perdeu o seu moral, os bons costumes, a honestidade, ser homem. Sansão perdeu. Segundo, Sansão perdeu as suas vistas, perdeu os seus 2 olhos. Terceiro, Sansão perdeu depois a sua vida. Quarto, Sansão perdeu a sua comunhão com Deus. O não cooperar, irmãos, traz grandes prejuízos na casa do Senhor. Por isso nós temos que estar com o coração queimando de vontade de trabalhar. Hoje mesmo, enquanto eu andava ali no centro da cidade, da nossa cidade, aqui de Sete Lagoas, eu recebi o telefonema de uma irmã dizendo: pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu tenho uma caixa de som, vamos para a praça, pastor, vamos fazer alguma coisa, vamos evangelizar, vamos gritar bem alto, pastor Luiz Cláudio. Ela ligou para mim: o meu esposo, eu e ele queremos evangelizar, queremos cantar, vamos para o centro da cidade, pastor. Eu disse: irmã, aleluia. Eu falava: irmã, calma, mas dentro do meu coração eu dizia: essa irmã não é ociosa, ela não está na varanda, ela quer trabalhar, ela quer cooperar. Quantos ficam na varanda da ociosidade, não lê Bíblia, não ora, não coopera, não está nem preocupado quando é que a igreja vai voltar a funcionar? Por quê, pastor Luiz Cláudio? Porque ele é aquele que vive na varanda, né? Sim, queridos irmãos, outra coisa que eu vejo é a varanda não só da ociosidade, mas a varanda da desculpa. Sim, queridos irmãos, a varanda da desculpa. Mateus capítulo 3, versículo 25, nós vemos a varanda da desculpa. Como assim, pastor? O crente que faz tanta coisa errada e depois sabe como sair daquela e sai dizendo: não sabia, eu não sabia, pastor Luiz Cláudio, vive se desculpando. Por quê? Porque ele está na varanda, não vigiou, falta de vigilância, não tomou cuidado, aleluia, falta de cuidado. Houve na casa do Senhor, porque enquanto os homens dormiam, cochilava, o inimigo veio e semeou o joio. Irmã Meire Souza, é isso que nós precisamos entender. Crente que fica na varanda da ociosidade, crente que fica na varanda da desculpa, é um grande perigo, irmão. Por isso nós temos que sempre estarmos atentos, sairmos dessa varanda. Davi, no capítulo de número 11 de 2 Samuel, ele foi para a varanda e isso trouxe grandes consequências para Davi. Mas em segundo lugar, pastor, qual é o segundo lugar que o crente ele não deve estar? Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver lá em Mateus, né? Mateus capítulo 26, eu vejo aqui o segundo lugar que o crente não pode estar. Mateus capítulo 26, versículo 69, né? Olha aqui o que diz. O primeiro lugar que o cristão não deve estar é na varanda. Varanda da ociosidade, varanda da não ora, não lê Bíblia, não coopera, não de maneira alguma. É a varanda da desculpa também, porque tudo ele está se desculpando, né? Não tem tempo, não tenho tempo, tem muita... Eu quero, meu Deus, mas o segundo lugar que o cristão marca aí, ele não pode estar. Mateus 26, 69, diz assim, olha, Mateus 26, 69, ora, 69, Mateus 26, 69, ora, Pedro estava sentando fora no pátio, é o segundo lugar que eu e você não podemos ficar, irmãos. Na varanda em primeiro lugar e depois no pátio. Por quê, pastor? No pátio seguia Jesus de longe. Neste pátio pode ser no sentido espiritual, irmãos. No pátio dos covardes. Sim, irmãos, tem muito cristão que ao invés dele cascar fora do pátio, como estava Pedro, ele vai para o pátio. E o pátio é o pátio dos covardes. Os 10 homens
homens que foram espiar a terra de Canaã, lá em Números capítulo 13, eles eram homens que viviam no pátio da covardia. Lá tem uma terra boa, lá tem mana, leite e mel, mas lá tem gigante, nós não podemos entrar, irmãos. Quando o crente está no pátio dos covardes, sim, pode correr dele, irmão Dirceu, porque é miséria, é problema. Sim, irmãos, foram covardes, medrosos, traiçoeiros, traíram irmã Meire, traíram, diz a Bíblia que traíram Moisés. Sim, 22 mil homens também. Lá em Juízes capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz que 21 homens foram covardes, não acompanharam a Gideão naquela batalha. Sim, queridos irmãos, quantos estão vivendo no pátio dos covardes? E nós precisamos sair fora deste pátio, na varanda da ociosidade, né? Varanda da desculpa. Mas o pátio é o pátio, sim, da covardia, dos covardes. Em segundo lugar, nós vemos, né, que o pátio dos covardes, aleluia, não é só dos covardes, mas também temos o pátio dos desleais. Sim, queridos irmãos, desleais, não pode confiar no companheiro. Salmo 55, versículo 12, 14, Salmo 41, verso 8, eu vejo o pátio dos desleais. Sim, pátio dos desleais. Hora que mais Jesus precisava, a hora que mais Jesus precisava, Pedro olhou e disse: eu não conheço, nem sei quem é esse, nunca vi. Desleal. Na hora que você precisa da ajuda, eu pulo fora do barco e deixo você afundar sozinho. Querido, o crente quando faz isso é porque ele está no pátio dos desleais, pátio dos covardes. Sai fora desse pátio, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus te honrar. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus, foi abençoado, mas foi desleal. A Bíblia diz que foi aconselhado, mas foi desleal. Pedro recebeu o conselho do Senhor. O Senhor disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quer dizer, Jesus estava aconselhando Pedro, e Pedro foi desleal. Sim, pessoas de personalidade falsa, fingida, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Crentes que diz: tenho amor por você, mas coisa nenhuma. Troca você por algumas moedas de prata, troca você por uma fala, troca você por uma coisinha à toa. Ele troca você. Desleal, vive no pátio dos desleais. Meu Deus, se eu estiver falando para você que está nesse pátio, se eu estiver falando para você que está nessa varanda, meu irmão, é Deus falando: sai fora dessa varanda, sai fora desse pátio. Pátio do que, pastor? Pátio dos hipócritas, irmãos. Sim, pessoas hipócritas, fingidas, falsas. Sim, nós vemos hoje acontecer muito isso. Pátio do que, pastor Luiz Cláudio? Efésios capítulo 4, versículo 25. Pátio dos mentirosos. Meu Jesus, espírito mentiroso. Quando você vê o espírito mentiroso, vai lá para 2 Crônicas 18 e versículo 18 para você ver. O pátio dos mentirosos. O crente deve tomar cuidado com o mentiroso. Por quê, pastor? Porque ele pode levá-lo a voltar atrás, queridos. Ele pode levá-lo a desanimar. O fracasso espiritual pode bater na sua porta quando você anda com aquele que vive no pátio dos mentirosos, pátio dos hipócritas, pátio dos desleais, pátio, sim, meu irmão, do que dos covardes. Esse tipo de pessoa, irmã Meire Souza, pode levar você para essas situações. Sim, queridos irmãos, pátio dos mentirosos. O mentiroso tem como pai o diabo. Diz a Bíblia lá em João capítulo 8, versículo 44. Vós tem por pai o diabo. Sim, querido irmão. Então nós temos que sempre estarmos atentos. Ananias e Safira, diz a Bíblia que mentiram, não aos homens, mas ao Espírito Santo de Deus. E a quem você tem mentido? A quem você tem falado mal? Meu irmão, cuidado com o pátio dos mentirosos. Pode te levar ao inferno, pode te trazer
coisas tristes para a sua vida. Sim, querido irmão, se olharmos para a Bíblia, se torna um verdadeiro mentiroso, segundo o que a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 João 1 e 6, né? Mas que venhamos nos aconselharmos da palavra santa. O justo, diz a Bíblia, que aborrece a palavra mentirosa. Provérbios capítulo 13, versículo 5. Provérbios, irmão Geraldo Souza, capítulo 5, ou que seja 13, verso 5, diz sobre eu e você fugirmos, né, dos mentirosos, né? Segundo a testemunha verdadeira, ela não mente. Provérbios 14, versículo 5. A testemunha verdadeira, ela não mente. Foge do pátio dos mentirosos, querido. Terceiro, deixa a mentira e fala cada um a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz isso. Deixa a mentira e fala somente a verdade, meu irmão. Que Deus te abençoe, que eu e você venhamos fugir da varanda, venhamos fugir do pátio, porque são lugares aonde eu e você como cristão não podemos frequentar. Por quê, pastor Luiz Cláudio? Porque saibamos que muito em breve o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele voltará e não tardará. Mas pastor, qual é o terceiro lugar que eu e você não podemos estar? Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo de número 26, né? Capítulo deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 9. Vamos ver o que fala aqui, Atos capítulo 20, versículo 9, irmã Cacilda. Olha aqui para os irmãos ver. Meu Deus, pastor, o senhor está trazendo uma palavra de que a palavra que eu estou trazendo, irmão, é para te alertar, para você não deixar que as pessoas te levem para o pátio, que as pessoas te levem para a varanda. São lugares aonde o cristão nunca pode ficar, e eu estou provando na Bíblia, estou mostrando que isso é bíblico, né? Mas agora, outro lugar que o crente não pode estar: primeiro, na varanda; segundo, no pátio; e terceiro, pastor Luiz Cláudio, Atos capítulo 20, versículo 9. Olha o que diz aí, ó. Atos 20, versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado na janela. Queridos, o terceiro lugar que eu e você, misericórdia mesmo, meu amigo, não podemos estar é na janela. Sim, janela no sentido espiritual pode trazer grandes prejuízos para nós. Sim, como foi para aquele moço. Na janela do que, pastor? Meu Deus, pode falar? Pode, pastor. Na janela do liberalismo. Sim, irmão, aquele homem que tudo não tem importância, até mesmo o pecado não tem importância mais para ele. A janela, irmã Cleonice, do liberalismo é coisa que muitos cristãos hoje já isso, pastor Luiz Cláudio, ninguém vai ficar da igreja, ninguém vai ser crente. Queridos irmãos, o problema é que ninguém vai ser crente, mas também ninguém vai subir para o céu, porque Jesus vem buscar uma igreja remida, lavada, purificada, uma igreja santificada. A Bíblia diz, né, se há algum sentimento em vós, aleluia, que nós possamos ter sentimento de santidade, de pureza. Sim, queridos irmãos, a primeira janela que nós não podemos ficar é a janela do liberalismo, aquele homem que tudo pode, né? Liberando, né, qualquer coisa, liberando qualquer situação, liberal com os filhos. Não, meus filhinhos, deixa eles, deixa fazer, deixa acontecer. Ei, meu irmão, devemos tomar cuidado com esta terrível janela. Sim, por quê, pastor? Porque mesmo nos aconselhou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, por esta razão venhamos fazer somente na direção, viver na direção, andar na direção, caminhar na direção, irmão Dirceu, do Espírito Santo de Deus. Sai fora da janela do liberalismo. O céu, irmãos, ele não, a porta do céu, ela não largueou, não.
perdição. Aleluia, a Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A porta ainda é estreita. Se tem pessoas que estão dizendo: pastor, tudo pode aquele louvor, pode essa situação, irmão, cuidado com essa janela do liberalismo. Mas outra janela é a janela da crítica, irmão. Eita janelinha que vai jogar muita pessoa no inferno. O criticador, quando você abre a Bíblia, lá em 2 Samuel, olha, tá na Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 16 a 23, lá eu vejo a janela da crítica. Lá a Bíblia diz que estava Mical, esposa do rei Davi. Davi, quando chega com a arca do Senhor, que tinha sido levada, presa, Davi vai lá atrás de volta, e quando Davi chega na cidade, Davi chega glorificando, chega adorando, chega saltando, chega dançando. Você vê isso, 2 Samuel capítulo 16, versículo 16 ao 23, né? Capítulo 6, versículo 16 ao 23. E a Bíblia diz que Mical, esposa de Davi, lá da janela, começou a criticar Davi. Sim, irmão, janela da crítica. Mical, mulher de Davi, fez críticas em cima de uma janela. E a Bíblia diz que nunca mais Mical teve prazer, nunca mais Mical teve filhos, porque o Senhor cerrou a sua madre, ou que seja, ela se tornou uma mulher estéril, nunca teve filhos, queridos irmãos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Luiz Cláudio? Cuidado com essas críticas. Ah, pastor, mas uma crítica construtiva. Irmão, o certo é, aleluia, crítica de maneira alguma, nem construtiva e nem destrutiva. Se você pode, aleluia, saia fora desta janela. Essa janela pode fazer você ficar estéril, pode fazer você ficar, muitas das vezes, sem vida, sem alegria. Outra janela é a janela da indecisão. Primeira janela, janela do liberalismo. Segunda janela, janela da crítica. Terceira janela, janela da indecisão. Indecisão, aquele cristão que fica em cima do muro, irmãos, não tem lado, ele está de um lado, ele está do outro, ele está do lado do fulano, está do lado do ciclano, eu tenho que ficar bem, aleluia. A história hoje aleluia, no século 21 é o seguinte: eu tenho que ficar bem, o resto que se dane. Querido, cuidado com essa janela da indecisão. Coloca você muitas das vezes bem com as pessoas, mas mal com os céus, bem com as pessoas, mas mal com o seu Deus. Cuidado da janela, aleluia. Vai ou não vai? Crente vacilão, aleluia, vacila nos joelhos, vacila nos seus passos, vacila nos seus pés. Meu Deus, queridos irmãos, é a palavra de Deus, irmão Francisco. Eu não posso voltar atrás. Aleluia. Janela do que, pastor? Janela da indecisão. Que nós possamos estarmos sempre na presença de Deus. Você quer ver? Pilatos, a Bíblia diz que viveu a janela da indecisão. A mulher dele chegou e disse para ele: não te meta na questão desse homem. Pilatos ficou indeciso e, com certeza, irmãos, foi para o inferno de cabeça para baixo. O rei Agripa também, você vê a indecisão dele lá em Atos capítulo 26, versículo 28. E qual é a nossa posição diante desta palavra, irmãos? Deixemos de seguir Jesus ou fazer um propósito firme de segui-lo fielmente a cada dia, a cada hora. Levítico 20, 26 diz assim, ser-me-eis santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Qual é a sua posição? Estais na varanda? Estais no pátio? Ou estais na janela? Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos acompanhe, que nós possamos viver longe desta varanda. Deixa eu ver quem vai cantar agora. Meu Deus, meu Jesus, irmãos, o Palavra de Fé é isso aí. Todo dia, 22 horas inicia com uma grande alegria do céu. Ore por mim e eu oro por você. Vamos lá, vamos ver quem vai cantar. O amigo que eu encontrei, meu Deus, me surpreendeu. Olha aí que coisa linda. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Meu Deus, já foi também. Já foi. Vamos ver quem canta agora.
pode estar buscando Olha aí, ó, Hugo César. felicidade e até mesmo riquezas também. E o Senhor preparou para nós o Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali. Daqui a pouco nós vamos orar, irmãos. Lucileia, vamos orar assim. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Olha aqui pra você, olha que coisa linda, irmãos. Presta atenção para você ver. Irmão, eu sei que a luta é pesada, Esse é o Hugo César. a gente firme que a vitória vem. Olha aí. Não murmure, não blasfeme do Espírito, não dê ouvido e não olhes pra ninguém. O Senhor está contemplando as suas lágrimas e só Ele quem pode ajudar. Segure firme nas mãos do Rei Jesus. Não te preocupes, sua bênção vai chegar. Jesus é perfeito, então ande direito, Ele vai te ajudar. Não se desanime, não dobre os joelhos e comece a clamar. Quando Ele promete, não, Ele não falha, tudo se cumprirá. Vai gemendo e chorando, sofrendo e cantando, enquanto a bênção não chegar. Jesus é perfeito, então ande direito, que Ele vai te ajudar. Ah, não, meu Deus. Eu tenho que dormir. Vai, eu vou parar agora. Vou parar agora porque eu tenho que jantar, tenho que dormir. É desse jeito, irmão. Vamos orar agora? Vamos orar. Eu de cá, você de lá. Glória a Deus. Querido Deus e soberano Pai, eu quero te pedir a tua bênção para o meu irmão. Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida dessa mulher, desse homem, desse que está aflito, desse que está angustiado. Repreende, meu Deus, toda maldição, meu Pai. Estende as tuas mãos poderosas, guiando, curando, libertando e trazendo a paz e alegria, meu Deus. É o que eu te peço, agora e sempre, Deus. Dai-nos uma noite feliz. Senhor Jesus, visita os pedidos de oração que estão aqui, ó Deus, nessa palavra de fé. Aqueles que, Senhor, estão velando os seus entes queridos. Aqueles que estão passando pelo vale da sombra e da morte, meu Deus. Estende as tuas mãos, agora e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Jesus é perfeito, então ande direito, que Ele vai te ajudar. Meu Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a paz. Fique na paz. Boa noite. Amanhã, se Jesus não voltar, 22 horas, o Senhor permitindo, eu de cá, você de lá. Vamos lá. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém a seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos até os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vai lá no YouTube. Vejo pregar Pastor Luiz na Cláudio, cruz vou falar bem devagarzinho. de Pastor ternura. Luiz Cláudio Ornello. E você vai participar de todos os palavras de fé. Inclusive o de hoje, viu? O
o de hoje vai ficar lá também, tá bom? Deus do seu Pai lá do céu, Pastor ator-lhe Cláudio. proorando. Amém. Vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura. Mas era mistério nesta hora a Escritura contou.